mestre dos mestres fazia uso de histórias para facilitar o ensinamento de importantes lições de vida. Seguindo o seu exemplo, o pastor João Ribe Palharim, com o apoio dos pregadores do telhado, faz o mesmo. Agora, pare tudo o que estiver fazendo, abra o seu coração e acompanhe uma das ilustrações do Reino de Deus. Você sabe que o Canadá é um país com 2 idiomas, inglês e francês. E este país convive muito bem com 2 línguas. Mas no ano de 1776, uma expedição que estava pesquisando o interior do país, que tinha entre os seus integrantes franceses e ingleses, fizeram um acampamento num lugar muito bonito. E mesmo com 2 idiomas, aquela equipe se dava muito bem. E eles resolveram deixar o acampamento e se aventurar mais para o interior. Mas eles desconheciam os problemas climáticos do Canadá. E de repente, aquele dia que parecia tão bonito, ensolarado, tão maravilhoso, transformou-se num dia de muita tempestade, incluindo a neve. Uma verdadeira borrasca. Uma neve grossa que de repente começou a cair e eles foram surpreendidos por aquilo. Um dos integrantes era um médico inglês. E ele disse para o comandante francês: vamos retornar ao acampamento e não paremos de maneira nenhuma, porque se nós pararmos, o sangue pode congelar e fatalmente morreremos. Chama-se hipotermia. Se nós não tomarmos cuidados, então poderemos perecer. Por isso, comandante, incentive os seus homens a continuarem. Se for necessário, use até a baioneta. Não deixe um só parar para descansar, porque o sangue congela, a pessoa pega no sono e nunca mais acorda. E o comandante francês, entendendo a advertência daquele médico inglês, disse: sim, oui, faremos isso. E eles foram avançando, mas a neve, a tempestade era tão forte, tão intensa, e eles nunca tinham visto nada igual. O perigo de morte era tremendo. Chegou um certo momento que eles não tinham mais forças para caminharem. Alguns homens suplicavam: por favor, preciso só de um descanso, minhas pernas doem, eu não aguento dar mais um passo. E o médico dizia: vamos avançar, não podemos parar de jeito nenhum. E o comandante francês dizendo a mesma coisa. Mas alguns homens disseram: não dou mais nenhum passo, eu vou parar só um minutinho, eu vou descansar 5 minutos, depois eu continuarei. E apesar da insistência tanto do médico como do comandante, alguns homens pararam, acreditando que um rápido descanso iria revigorar as energias. Mas assim que eles pararam, aquele cansaço fez com que eles sentissem sono, fecharam os olhos ofegantes, começaram a sentir uma sensação de bem-estar e nem perceberam que aquele sono era mortal. Jamais voltariam a acordar. Aqueles homens morreram de hipotermia, porque pararam um minuto só, naquela grande caminhada. Era uma caminhada difícil, mas a ordem de avançar significava continuar vivos. Porém, a breve parada
fez com que eles entrassem naquele processo de hipotermia, o sangue congelando no corpo, o sono se aprofundando, uma falsa sensação de bem-estar, dormindo para nunca mais acordar. Os que continuaram, mesmo com dificuldade, mesmo rastejando, mantiveram o corpo em funcionamento e a circulação do sangue, mantiveram seus corpos aquecidos, e isso salvou as suas vidas. Retornaram ao acampamento, e aqueles que pararam nunca mais voltaram. Eu estou te contando esta ilustração do reino de Deus, que apesar de você não estar enfrentando uma nevasca, o fenômeno é muito parecido. Quando nós paramos um pouquinho só na nossa caminhada cristã, quando dizemos, estou cansado, vou ficar um fim de semana sem ir na igreja, vou ficar uma semana só, vou dar uma descansada, depois eu continuo, vou dar um tempo, vou refazer as forças, depois eu continuo. Aqueles que param, ficam no meio do caminho. São acometidos de hipotermia espiritual. A fé esfria, e cada vez esfria mais. E a pessoa tem a falsa sensação de bem-estar. Ela acredita que aquela paradinha está fazendo bem, mas na verdade está morrendo aos pouquinhos. Porém, os que continuam mesmo com dificuldades, avançando sempre apesar da tempestade, estes mantêm a fé viva e atuante. A chama do Espírito Santo não se apaga, e estes conseguem chegar não no acampamento, mas no arraial de Deus, na Jerusalém celestial. Os que param jamais chegarão lá, mas os que avançam, mesmo com dificuldade, mesmo lamentando e rastejando, estes são salvos, chegam com vida ao destino final. Por isso, não pare, não durma, não cochile, não descanse, não volte atrás. O próprio Deus diz, o justo viverá pela fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E o apóstolo Paulo, escrevendo para os irmãos tessalonicenses, disse na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 6, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Não durma nem um pouquinho, não feche os seus olhos, não pare de caminhar, vá rastejando se for necessário, mas não pare em nome de Jesus, porque você manterá a tua fé viva, manterá o fogo do Espírito Santo e no final da tua caminhada você vai encontrar o Senhor Jesus de braços abertos esperando por você. Você acabou de ouvir uma das ilustrações do Reino de Deus, contada pelo pastor Joanribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Sinta-se à vontade para baixar gratuitamente, não apenas este, mas quanto dos mais de 1000 títulos quiser. Lembre-se, está escrito, o que de graça recebestes, de graça dai. Evangelização permitida, comercialização proibida. Pregadores do telhado, comunicação a serviço da vida.